Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, amor de Maria esteja no seu coração. Eu sou o Fernando, coordenador do Ministério de Pregação da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e juntos estamos fazendo os nossos vídeos com o estudo deste livrinho aqui, o RCC Responde, de número 9, do Ministério de Pregação, com perguntas e respostas sobre o nosso ministério. Então, nesse tempo da pandemia, estamos fazendo esse estudo aqui em formas de vídeo para você, pregador, poder se entender melhor, assim, né, o nosso ministério e também sobre possíveis dúvidas que você tem. Se você gostaria de adquirir esse livrinho, ele tem no escritório diocesano da Renovação Carismática Católica. Então vamos lá para as nossas perguntas de hoje. A primeira pergunta é do número de 14 do nosso livrinho. Como os pregadores devem se vestir? Olha só, meus irmãos, então no vídeo passado nós falamos de alguns comportamentos, de como a idade, alguns empecilhos, algo que impediria ou não de um pregador estar pregando, que é permitido ou não. Agora vamos falar mais sobre o comportamento do pregador. Então, como o pregador deve se vestir, né? Então, né, de acordo com uma sobriedade e modéstia, que as suas roupas, né, elas não atraiam a atenção e gerem desconforto nas pessoas. Então, devemos nos vestir como discípulos de Cristo missionários, com sobriedade e modéstia. Não podemos chamar a atenção das nossas roupas, né, com estampas muito chamativas ou com alguns tipos de vestimentos que não vêm, né, ao caso de estarmos na igreja. Vestimentos de festas, festivos, né? Então, imagine meu irmão, minha irmã estaria pregando no grupo de oração lá, o pessoal humilde, de repente eu chego lá de terno e gravata, né? Talvez não seja um vestimento tão apropriado para aquela ocasião, ou as mulheres com um decote muito grande, ou eu vou em alguns grupos de oração de chinelinho de dedo, né, de acordo com alguns vestimentos que talvez não caberia naquele lugar. Tudo tem um local específico. Por exemplo, na Missão Jesus no Litoral, em que é na praia, eu posso ir lá pregar de regata, de shorts, de chinelo, mas talvez em alguns outros lugares isso não seria bem visto, né? Pois chamaria mais atenção o pregador ali na frente do que a palavra pregada, né? Por exemplo, se eu vou pregar para um grupo de jovens, eu posso talvez ir mais descolado, né? Agora, sempre ter esse cuidado, né, ao nosso vestimento, sempre com modéstia, né? Sempre respeitando aquilo que a nossa igreja também nos orienta. É a palavra de Deus que deve ser colocada em prática e ser destacada, e não o nosso corpo, né? Que ele cresça e que eu diminua. Então, que a minha imagem ela saia dali esquecida, que as pessoas não saiam comentando a minha imagem do pregador, e sim a palavra que foi pregada. Vamos para a próxima pergunta de número 15. O pregador precisa frequentar grupo de oração? Por quê? Meus irmãos, já falamos sobre esse assunto aqui também, né? Sim, um dos critérios para ser pregador é que precisa frequentar o grupo de oração, para que esteja em unidade com o movimento, esteja participando. Tem algumas exceções? Sim, principalmente aqueles que moram, que vivem em comunidade de vida, né? Isso que o livrinho ele vem falar. Então, exceto se pertence a uma comunidade que vive integrada na RCC diocesana. Então, se ela tem uma comunidade que digamos assim, ela foi aceita, né, pelo clero, pelo bispo na sua diocese, e as pessoas vivem nessa comunidade de vida com os carismas, né, pentecostais, com os carismas da renovação, né? Então ela tem uma harmonia, ela vive em oração a sua comunidade, ela tem a sua identidade, a vivência dos carismas. Nesse caso, então, o grupo de oração ele pode sim, né, convidar essa pessoa também para pregar, né? Então essa pessoa ela vai ter o seu próprio grupo de oração na sua vida lá dentro da comunidade, né? Mas a não ser nesses casos, o pregador ele deve estar sim participando do grupo de oração para ser pregador da Renovação Carismática Católica. Vamos para a próxima pergunta, 16. O pregador deve se oferecer para pregar? Meus irmãos, isso é muito importante, né? Uma das formações que me chamaram a atenção fez talvez eu aceitar a ser o coordenador do Ministério de Pregação nesse tempo aqui da nossa diocese, justamente algo que o Senhor falava no meu coração por meio de uma profecia, uma formação que estava dando, né? E era justamente esse tema que era falado, do pregador estar se oferecendo para cargos, se oferecendo para pregar, se oferecendo para as coisas.
Deus, ele falou muito já no meu coração que eu pregaria em tal lugar, que eu faria tal missão, que eu seria tal função dentro da igreja, mas em nenhuma eu me ofereci. Se Deus falou e aquilo realmente era de Deus, alguém iria fazer o convite. Foi essa confirmação que eu pedia para o Senhor, que não fosse a minha vontade. Se for a minha vontade, então vai morrer pela minha vontade, porque eu não vou me oferecer. Mas se for da vontade do Senhor, isso, que isso seja confirmado através de um convite pelos irmãos, sem eu mostrar interesse. Então aconteceu várias vezes, do Senhor colocar no meu coração, Fernando, você vai lá em tal missão, e eu não falar para ninguém. Depois a pessoa falar, Fernando, eu sinto que é para você ir, né? Que eu vou pregar em tal grupo de oração, talvez não falei para ninguém. Um tempo depois o coordenador me fala, nós sentimos o teu nome em oração para pregar aqui. Então veja, tudo isso são sinais de Deus. Então não é nós oferecer, se for a vontade de Deus, nós não podemos forçar a barra, né? Não podemos forçar nos convidando para cargos, missões ou pregações. E sim tem que partir das outras pessoas. Então nós não devemos, né? O pregador deve ser convidado e enviado. O pregador deve estar sempre disponível para as missões que o Senhor lhe confiar. Então, meu irmão, às vezes também vai ao contrário disso, de negar, né? Então, eu não vou pregar, eu não vou para a missão, eu não vou coordenar tal situação, mas o coordenador te convida. E se talvez seja Deus te chamando. Então, por isso é importante rezar, estar em oração, pedir a vontade de Deus. Às vezes pode ser um convite humano mesmo, mas muitas vezes pode ser um convite do próprio Senhor. E aí nós não podemos recusar a missão do Senhor. Porque se nós recusamos o chamado, o Senhor vai dar essa missão para outra pessoa e depois vai nos cobrar os nossos talentos, não é mesmo? Então é muito importante, né? Não nos oferecer para pregar, mas esperar este convite. Pergunta 17. Como o pregador deve comportar-se pregando em outros movimentos? Veja só, meu irmão, eu já fui convidado muitas vezes em outros movimentos para pregar, jornada jovem, grupo de adolescente, grupo de jovens da pastoral de juventude. Já preguei na Lareira também, já preguei em outros encontros. Então, muitas vezes eles vão nos convidar para pregar. Como eu devo me comportar lá? Quando convidado por outro movimento, posso ir? Sim, se o nosso coordenador liberar, se o meu coordenador do grupo de oração liberar, se for na nossa diocese, se for fora da nossa diocese, nosso coordenador diocesano liberar, eu posso ir sim, né? Então, mas preciso saber se existe algum impedimento naquele movimento, né? Se houver alguma restrição, eu devo respeitá-la, não negando a nossa identidade como carismático, porém agindo com discernimento quanto ao uso dos carismas. Por exemplo, alguém me convidou a pregar e falou, meu irmão, mas aqui o nosso movimento é bom que não ore-se em línguas. Não pode orar em línguas porque vai assustar, as pessoas não vão entender. Então eu vou respeitar, não posso teimar, não, mas eu vou orar e vou rezar em línguas, não quero nem saber, eu sou carismático. Não, meu irmão, você pode, com autorização de pregar em outros movimentos, mas respeitar aquele movimento ali. Respeitar, né? Muitas vezes nas nossas formações como pregador, nós seguimos um roteiro de pregação. E que talvez ela não vai ser tão fiel assim em alguns outros movimentos, porque às vezes chamam a gente para pregar sobre a história da vida de um santo, né? Em um programa de rádio, em outros lugares. Então ali a gente vai ter que adaptar, mas sempre evangelizar. Sempre evangelizar com o Espírito Santo, falar do Espírito Santo, pregar o Espírito Santo, ou simplesmente pregar inspirado no Espírito Santo. Quando a nossa pregação é inspirada no Espírito Santo, vai tocar no coração das pessoas. Então é isso que é o principal do nosso movimento, é pregar rezando, ouvindo Deus através do carisma do Espírito Santo. E quando a gente for lá, a gente vai ser obediente. Se aqui não puder orar em línguas, se aqui não puder falar profecia, aqui não pode impor as mãos sobre as pessoas. Nós vamos respeitar isso. O Senhor vai fazer a graça? Sim. Na nossa obediência ao movimento e abertos ao Espírito Santo, naquela situação o Senhor vai fazer a graça. Às vezes, até a gente intercedendo no silêncio, sem falar uma palavra, aquela pessoa vai ver a pregação na nossa vida, como dizia São Francisco de Assis, que a nossa vida seja um evangelho, que a nossa vida seja a primeira pregação que a pessoa vai ver. Então, é desta forma, meu irmão ou minha irmã, que devemos nos comportar também em outros movimentos. Esse foi mais um vídeo nosso, do material do RCC Responde número 9. Espero que você tenha aproveitado essas perguntas e respostas. Caso você tenha mais alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco e nós estaremos auxiliando aí em relação às suas necessidades. Que Deus possa te abençoar e nos encontramos no próximo encontro do RCC Responde, no Ministério de Pregação. Deus abençoe você, meu irmão.